Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na nossa segunda semana do Advento e temos a alegria de, nesta segunda semana, celebrar a memória de Santo Ambrósio, bispo do século IV. Santo Ambrósio é muito conhecido como aquele bispo cuja pregação converteu Santo Agostinho. Santo Agostinho, ao ouvir a sua pregação, se sentiu ainda mais motivado. Aquele processo de conversão que já havia começado no coração de Santo Agostinho, teve, digamos, o seu ápice quando ele conheceu Santo Ambrósio. Quem foi então Santo Ambrósio de Milão, bispo de Milão? Santo Ambrósio nasceu por volta do ano 340, de uma família romana, uma família católica romana. Foi formado na fé católica, foi mandado para Roma. Ele nasceu em Treves, foi mandado para Roma para estudar, se formou com muita maestria, era uma pessoa muito inteligente, muito capaz. Imagine que com 35 anos ele já era governador de Milão. Então era alguém muito importante. Milão tinha como bispo um herege, um ariano, com ideias arianas. Isto é, o que era um ariano então? Era alguém que acreditava, que dizia que Cristo era uma criatura perfeitíssima, a maior de todas as criaturas, mas uma criatura. Cristo não era o Filho eterno de Deus, da mesma substância de Deus, Deus de Deus e da mesma substância de Deus. Então, quando esse bispo herege morre, o clero de Milão então se divide para eleger o próximo bispo. Então, alguns favoráveis ao bispo morto e outros que queriam um bispo verdadeiramente católico. E a confusão não foi pequena, ao ponto deles chegarem à violência física. E lá vai então Ambrósio, o governador, vai à catedral para acalmar os ânimos dos cristãos católicos que estavam ali brigando para a eleição do seu bispo. Ambrósio, que já era conhecido como um homem de muita virtude, de muita sabedoria, como um católico virtuoso, mas ele era ainda catecúmeno, porque existia na época aquele costume de postergar o máximo o batismo. Então ele ainda era, isto é, ele estava escrito no livro daqueles que seriam batizados, mas não era ainda batizado. Então Ambrósio entra na catedral para acalmar os ânimos. E o que é que acontece, meus santos? Diz que uma voz de uma criança, uma voz angelical, grita: Ambrósio bispo. E um milagre acontece. Os padres, tanto os padres favoráveis a um lado como ao outro, eles entram em unidade e eles começam então a desejar Ambrósio bispo. E todos ali pedindo, o povo e o clero, Ambrósio bispo. E o imperador era favorável a isso, porque via em Ambrósio uma pessoa muito capaz e também muito ligado a ele. Então o imperador também favoreceu que Ambrósio fosse eleito bispo, mas Ambrósio não queria ser bispo. Ambrósio tinha os seus planos pessoais. Eram planos maus? Não eram planos maus, eram planos bons. Lembremos-nos, Ambrósio era um católico, ele era alguém virtuoso. Então,
mas ele tinha planos de seguir a sua carreira. Ele tinha tudo para ser um grande homem, como o seu pai, que também fora governador. Então, esse caminho, mas Deus tinha outros planos para ele, e Ambrósio foge da catedral. Isto é, ele não queria ser ordenado. O imperador diz que qualquer família que dê abrigo a Ambrósio será presa, que o imperador queria que ele fosse ordenado. E resumindo aqui a história, Ambrósio viu que não tinha como fugir e aceitou ser ordenado bispo. Meus irmãos, aqui é importante para a nossa vida espiritual discernir qual é a vontade de Deus. Não basta que aquilo que eu quero seja algo lícito e bom. Eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus, porque dentre as coisas boas existe a melhor, e a melhor é a vontade de Deus. Então Ambrósio tinha planos bons, Ambrósio não tinha planos maus, e aqui o difícil é isso, porque discernir entre algo mau e bom é relativamente fácil, pelo menos discernir, pelo menos o discernimento, que nós vemos que uma coisa é má e outra é boa, mas discernir entre coisas boas, aí é diferente. Por isso que nós já falamos aqui tantas vezes, cuidado com isso, siga o seu coração, que se Ambrósio seguisse o coração dele, ele iria continuar com aquilo que ele queria, ser governador e galgar, né, os caminhos políticos. Mas o plano de Deus era outro, e diz então que Ambrósio se submete, ele se deixou então ordenar. Só que ele sabia as coisas de Deus, sabia aquilo, como se diz, ele sabia o basicão, ele não sabia para ser bispo. Então Ambrósio agora começa a estudar. Ele rezava, sim, mas ele rezava o basicão, ele não rezava para ser um ministro de Deus, um sucessor dos apóstolos, um bispo. Então ele começa agora com uma vida de estudo, de meditação, de oração. E como nós não tínhamos na época internet e computadores, nos quais nós temos, por meio dos quais nós temos acesso às bibliotecas do mundo inteiro, então ele tinha que ir, e como os livros eram caros, muito mais caros do que hoje são, ele tinha que ir então à biblioteca de Milão para estudar. E é claro que um estudo verdadeiro, ele deve levar à oração. Então muitas vezes Santo Agostinho, aquele que seria depois convertido, se deixava tocar, era tocado pela graça de Deus, vendo aquele homem estudando, meditando e rezando na biblioteca. Então ele precisava se aprofundar na fé, para que ele pudesse, como diz São Pedro, saber dar razões da sua fé. Meus irmãos, é claro que eu não estou pedindo que vocês estudem como um bispo, que vocês estudem para que sejam um doutor da fé, mas nós precisamos estudar a nossa fé, para que saibamos dar razões da nossa fé. Senão, nós seremos católicos bobos, católicos que não sabem porque não são católicos que não sabem porque são católicos. Então nós precisamos estudar cada vez mais. Santo Ambrósio, nesse sentido, ele é um exemplo vivo de que nós precisamos ser católicos com profundidade. Então é importante que nós, dentro das nossas possibilidades, que nós adquiramos livros, o Catecismo, a Sagrada Escritura, a Vida dos Santos,
mas outros livros que falem a respeito de pontos práticos, de pontos específicos da nossa fé, porque senão nós nunca saberemos dizer por que somos católicos. E aqui, então, é uma pergunta retórica, ninguém responda. Você tem estudado a sua fé? Meus irmãos, nós precisamos. É muito triste se você percebe que você tem um pouco de inteligência, se você não usa essa inteligência para conhecer as verdades de fé e poder ensinar as pessoas, porque nós estamos vivendo num mundo em que o mundanismo ele é propagado e ensinado. E se você não sabe então por que você é católico, como é que você vai dizer não àquilo que o mundo ensina? Se você não sabe por que você é católico, como é que você poderá dizer não a uma proposta de uma outra religião, se você não conhece a sua fé? E meus irmãos, é imprescindível que nós conheçamos a nossa fé enquanto temos liberdade, enquanto temos tempo para isso. Ontem eu tive um vídeo cancelado no Instagram, mais um para a minha coleção. E o que foi que eu fiz? Eu apenas preguei a doutrina católica. Eu tive um vídeo cancelado por ser um padre católico. E o que foi que eu disse de excepcional? Eu disse aquilo que é óbvio para todo católico. Eu disse simplesmente isso, que um católico não pode ser maçom, que um católico não pode ser espírita. Eu não disse, a respeito deste ponto, eu não disse nada além do que isso. É óbvio, se nós estudamos a nossa fé, e nós sabemos o que? Olha, por que é que um católico não pode ser maçom? Porque os maçons são deístas. E o que é o deísmo? O deísmo é a doutrina que diz que Deus criou o mundo e o deixou à sua própria sorte, que Deus não intervém na história. Então, o Deus da maçonaria não é um Deus providente, não é um Deus que rege e guia a história. O Deus da maçonaria não é um Deus rei que reina, não, é um Deus arquiteto, é um Deus relojoeiro que cria o relógio e o deixa agora que ele seja regido pelas próprias leis daquele relógio. Esta não é a fé católica. O Deus, a concepção filosófica da maçonaria é relativista, porque tanto faz se você é católico, se você é cristão, se você é muçulmano, se você é judeu, se você é budista. Para um maçom, o que importa é que você tenha uma crença numa sobrenaturalidade. Isso é o que eles dizem deles mesmos. Ora, nós então ouvimos isso e dizemos, então um católico, ele não pode ser maçom, porque ele não pode compactuar com essas ideias. E eu estou assegurado pela Constituição. Existe a liberdade religiosa. Agora é crime eu ser católico, porque esta é a nossa fé de sempre. É nisso que um católico crê. Pois bem, eu tenho um vídeo cancelado porque eu disse isso. Eu tive um vídeo cancelado porque eu disse que um católico não pode ser espírita. Mas é óbvio, o espírita, ele acredita na reencarnação, em vidas sucessivas, em que você morre e reencarna. Ora, o católico, cristão católico, crê que nós morremos uma só vez, que nós temos apenas esta vida. O espírita, seja ele de linha kardecista ou ubandista, ele vai acreditar na comunicação com os mortos, com os espíritos, e nós cremos que isso é abominável.
Isso é condenado pela Sagrada Escritura. Então, como é então, se é permitido no Brasil ser cristão católico, como é então que o meu vídeo é cancelado por eu ensinar isso numa igreja católica para fiéis católicos? Porque a finalidade é esta, formar os católicos. Mas percebem, se nós não tivermos uma fé formada, uma fé firme, nós não saberemos por que é que nós somos católicos. E aí eu digo a vocês, é imprescindível que nós creiamos, que nós estudemos a nossa fé, porque, meus santos, não tenhamos dúvidas, isso eu já falei e repito, os padres que pregam a verdade serão pouco a pouco retirados das mídias sociais. Então, mas se você conhece a sua fé, se você estuda a sua fé, você ensina para os seus filhos, você ensina para os seus vizinhos, e é claro, você será perseguido também por ensinar aos seus filhos e aos seus vizinhos, como está acontecendo no mundo. Já está acontecendo no mundo de pais que são criminalizados porque eles ensinam a fé aos seus filhos, porque eles ensinam aos seus filhos, por exemplo, que a ideologia de gênero é errada, é má, que um católico não pode aderir a isso. Então, meus santos, repito, é imprescindível que nós conheçamos a nossa fé, que nós não fiquemos dependentes dos meios de comunicação, porque eles serão tirados, mas enquanto eles não são tirados, nós precisamos promover aqueles que ensinam a verdade. Nós precisamos promover aquilo que nós cremos que está de acordo com os nossos valores. E aqui eu vou fazer algo que eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca, nesses quase 2 anos de acesso às mídias sociais, eu nunca disse: me siga no YouTube, me siga no Instagram. Crê em Deus Pai. Mas entenda, por que eu digo isso? Me siga, curta, porque isso vai fazer com que esses vídeos tenham cada vez mais alcance e a verdade seja cada vez mais difundida enquanto temos tempo. Então nós precisamos difundir cada vez mais, porque saibam, isso será tirado. Então precisamos promover aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que querem servir a Cristo, que querem agradar a Cristo e não aos homens. E neste sentido, Santo Ambrósio, mais uma vez, é exemplo para nós. Se foi exemplo na sua vida de estudo, meditação e oração, foi também exemplo no seu desejo de agradar primeiramente a Deus. Como diz São Paulo, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então, Ambrósio, bispo, agora bispo, imagine, ele tinha toda uma influência com o imperador, o povo que o amava, então ele tinha tudo para ser grande agora como bispo. Mas o imperador Teodósio tinha, numa guerra lá na região da Tessalônica, ele tinha cometido crueldade, matou homens, mulheres e crianças, dizimou aquelas pessoas. E o imperador, o grande imperador, entra em Milão com o povo aplaudindo, e o imperador sendo louvado por todos, porque ele tinha vencido uma batalha. E segundo os ritos de então, ele deveria se dirigir à catedral de Milão, ser recebido pelo bispo à porta da catedral, que entraria para celebrar a Santa Missa, em ação de graças por aquela vitória. Meus santos, pensem aqui, era um bispo diante do imperador. Então ele tinha que pensar se ele queria agradar a Deus, iria desagradar o imperador, ou se ele iria agradar o imperador, desagradando a Deus. E Santo Ambrósio não pensou 2 vezes, ele queria agradar a Deus. Meus santos,
Infelizmente, muitas pessoas e até mesmo sacerdotes nas redes sociais, eles querem agradar as pessoas, aí deixam de pregar aquilo que, mas eu posso ser cancelado, eu posso ser censurado. Mas meu santinho, se você está com medo de ser cancelado e ser censurado, o que é que você está fazendo nas redes sociais? Pelo menos um serviço a Cristo e a sua única igreja, você não está fazendo. O objetivo de um sacerdote estar nas redes sociais é pregar o evangelho, é ganhar almas. Mas se para isso ele corre o perigo de ser censurado e até mesmo perder o seu canal, gente, os cristãos nos primeiros séculos perdiam a vida. E eu vou estar com medo de perder o canal? Os cristãos nos primeiros séculos derramavam o seu sangue, e eu vou perder, eu vou temer perder seguidores? Pelo amor de Deus, nós temos então que, por amor a Deus, guiar as nossas ações, temer a Deus. Eu temo desagradar a Deus. Para o mundo compreende religião, e eu já falei isso aqui uma vez, apenas como um dado cultural. Então as religiões são apenas diferentes, enquanto para nós cristãos as religiões não são apenas diferentes, são diferentes, mas existem religiões más e existe a única religião boa, verdadeira, fundada pelo próprio Deus que veio à terra, e esta é a fé cristã. E se é permitido ser cristão neste nosso Brasil, nós precisamos não ter medo de dizer: só existe salvação no nome de Cristo, que fundou uma única igreja aqui na terra. Esta é a nossa fé de mais de 2000 anos. Pois bem, então estava lá Santo Ambrósio, à porta da catedral, revestido com os paramentos da missa, de báculo e mitra. Quando o imperador Teodósio, glorioso, saudado pelas multidões, imagine aqui a pressão popular e a pressão política do imperador que vem à catedral. Quando o imperador começa a subir as escadarias da catedral, o bispo diz ao imperador: tire as vestes de rei e ponha as vestes de penitente. Na igreja você não entra. Isso é um bispo que teme a Deus. Eu não vou celebrar missa em ação de graças à maldade que você fez. É claro que ele poderia ser morto. É claro que o imperador tinha todo um exército que poderia invadir a catedral e destruir tudo. Mas o bispo estava disposto a perder tudo, mas não perder Deus, a sua fidelidade a Deus. E diz a história, meus santos, que o bispo temeu a Deus e ao homem de Deus. No final da sua vida, o imperador vai dizer que um único homem na terra o enfrentou, o bispo Ambrósio. Um único homem. E diz então que o imperador se despiu das vestes reais e vestiu vestes e colocou vestes de penitência, se cobriu de cinzas e se ajoelhava à porta da igreja, pedindo às pessoas que entravam para a Santa Missa: rezem por mim, rezem por mim, rezem por mim, porque esta era a atitude dos penitentes então. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus então, católicos assim, sacerdotes assim, bispos assim, que não queiram dançar com a fartilha do mundo, que eles queiram viver segundo o Evangelho, mesmo que para isso eles precisem ter dificuldades e até mesmo perdas, mas que eles não percam Cristo, que nós não percamos Cristo. Rezem por nós sacerdotes. Digo isso, meus santos, não como quem está seguro, não, mas como alguém que sabe que necessita das suas orações para não tremer diante do mundo e não temer perder as coisas do mundo, que eu tema perder Deus,
que eu tema perder a amizade com Deus, que eu tema deixar de ser um sacerdote que prega a verdade, mas para não perder algumas coisas, ser amigo da plateia lá fora. Rezem para que nós, sacerdotes, bispos, homens da igreja, homens e mulheres da igreja, sigamos o exemplo deste santo bispo, procurando conhecer a nossa fé, tendo uma verdadeira vida de oração e uma coragem imbuída, ungida com o Espírito Santo, de temer a Deus primeiramente, que os homens. Que Santo Ambrósio interceda por nós, para que sejamos fiéis, cada um no seu estado de vida, à sua vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.